dia, família IPG2. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Glória a Deus por esta manhã, por esse presente que o Senhor Deus nos dá. Antes de tudo, parabenizar aos pais, rogando a Deus que continue abençoando-os na missão de liderar, de educar os vossos filhos, de sendo testemunhas do Senhor nosso Deus, apontando para eles e a eles o caminho a ser seguido. Aproveito, a igreja presenciou nessa semana, melhor dizendo, né, o retorno do Regis para casa. Alguns conseguiram colocar, os olhos estão marejados, e aqueles que não conseguiram, mas certamente também marejaram os olhos de emoção, de gratidão por aquilo que Deus tem feito. Se você estiver assistindo, Regis, feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe, meu amigo, te visite com o sinal do seu favor. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus lhe dá de passar esse dia, de estar nesse dia com seus filhos na sua casa. Que Deus o abençoe grandemente. Deus é bom, né, irmãos? Deus não nos prometeu que nós teríamos ou que não teríamos aflições na jornada, pelo contrário, mas também nos prometeu a sua presença, o seu auxílio, e a igreja tem experimentado isso, e as famílias que têm passado por aflições têm experimentado essa bondade de Deus, e nós glorificamos o Senhor, nosso Deus, por isso. No outro dia, em reunião com os presbíteros da nossa igreja, atualizando-os da nossa agenda, eles pediram para eu repartir com vocês. Eu faria isso domingo passado, mas como era aniversário da igreja, então deixei passar para repartir hoje, porque penso que as famílias da igreja têm orado por nós nessa jornada de transição, de encaminhamento, direção. Então, diante de tudo que nós vivenciamos, de coisas muito boas, muito encantadoras, nós, pela graça de Deus, recebemos um convite de uma igreja no nosso estado, para ser mais preciso, na cidade de Vila Velha. Então, se Deus permitir, Deus sendo servido em consolidar essas tratativas constitucionais, então, nós, no fim do ano, se Deus quiser, retornaremos à nossa terra, ao estado do Espírito Santo, de modo bastante particular, a cidade de Vila Velha, para servir a uma igreja ali que nos fez o convite para seguir com eles em 2026. Então, a gente está aguardando os trâmites legais, né? Até brinquei com os presbíteros, falei assim, bom, o convite está formalizado, mas ainda tem o presbitério, né? O presbitério é o concílio da igreja que pode chancelar a ida de um ministro ou não, né? Então, tem essas questões, a gente entende como isso processa, e nós estamos felizes, né, com essa bondade de Deus, com esse caminho, desse Deus que criou um caminho para que chegássemos aqui, e Ele faz um caminho para que a gente regresse de volta para o nosso estado, para servir a igreja presbiteriana do bairro Glória, ou na Glória. Eu fico até receoso de dizer a vocês assim, Fábio foi para a Glória, então de repente, né, eu seja interpretado, né? Isso é bom, isso pode gerar choro, em alguns, mas indo para a glória de baixo e a glória de cima, é sempre uma notícia muito boa, não é verdade? Queridos, a maioria das pessoas que convivem de perto comigo sabem que eu não sou muito atento às datas. E não é porque eu não valorizo, né? Às vezes, quando eu estou pregando expositivamente no livro, eu geralmente não dou atenção a datas. E não é só as datas do calendário de igreja e do país, não. Eu esqueço do aniversário da minha mãe, né? Então, no dia seguinte, os meus irmãos ligam, e eles têm um jeito muito peculiar de me lembrar que no dia anterior foi o aniversário da nossa mãe, da dona Elizabeth. Então, eles mandam uma mensagem de texto mais ou menos assim, bom dia, pastor. Como o senhor sabe, né, pastor, ontem foi aniversário de mãe. Então, eles fazem questão de falar, você que é pastor, não se lembrou do aniversário da nossa mãe. Então, eu não sou muito vidrado com as datas, não. Não é porque eu desprezo, não é? Eu gosto da ideia de pregar expositivamente. Mas hoje eu vou falar aos pais. Falar à igreja, mas talvez por conta do texto que eu vou ler, que trata-se de um pai, né, que precisa dar instrução para os seus filhos, então eu vou me dirigir, talvez em um momento ou outro, de modo mais particular, aos pais. E para isso, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 35. E antes de ler o texto, muito obrigado, tá, irmãos, pela generosidade das intercessões, do cuidado durante esse processo aí. A gente é muito grato
a Deus, e a gente sabe que vocês estavam aí na torcida conosco e caminhando conosco em oração. A gente é muito grato por isso. Gênesis capítulo 35, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 4, que diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, diz a palavra de Deus. Vamos uma vez mais fechar os olhos e vamos falar com o Senhor Deus. Senhor Deus, graças nós te damos por esta manhã, por esse dia feliz, pela oportunidade que temos, o privilégio de comparecer à tua presença na companhia dos santos para bendizê-lo e exaltá-lo. Te bendizemos por todo o bem que tu tens feito a nós, te bendizemos porque aprove ao Senhor Deus se revelar a nós, nos alcançar e nos instruir. Nós te louvamos, ó Deus, por essas dádivas preciosas. E nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor Deus se compadeça de nós e levante sobre nós o rosto e nos fale, nos dando instrução, nos alentando o coração, nos apontando caminhos, nos advertindo, ó Deus, e nos exortando, mas também nos admoestando, se assim necessário for. Tu conheces a noiva do teu filho, e a nossa oração é que o Senhor Deus venha embelezá-la nessa manhã, ornamentá-la de graça, de santidade, para que cada dia mais ela esteja sendo preparada para o encontro com o noivo, com o amado da nossa alma, o Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor Jesus opere no nosso coração, opere na minha vida e use-me como instrumento do teu amor para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não é com alegria que eu compartilho com vocês um pedacinho da minha história sem Cristo. A década de 90, as pessoas que estão aqui, da minha idade, com essa faixa etária, devem se lembrar que surgiu no Brasil uma banda de rock com um estilo irreverente, mais conhecida por conta da música Brasília Amarela. Naquele tempo, eu estava no meu período que eu denomino de o período do filho pródigo. Embora já casado, já tínhamos a nossa filha, e não era incomum no sábado e no domingo eu pegar o meu aparelho 3 em 1, com as caixas de som potente e colocar o som da referida. Luciano, você não está procurando a banda agora não, para colocar aí para Yasmin, não, pelo amor de Deus. Não é? Estou brincando. Mas então, nós colocávamos, e ali 9 da manhã já de sábado, e a coisa nós colocávamos para quebrar o som. Então eu e minha filha, e a gente dançava aquele rock and roll e cantava, e logo cedo no sábado, os vizinhos já ficavam perturbados comigo. Você sabe por que eu fazia isso? Porque era o que eu tinha para dar para minha filha. Eu não tinha o que eu tenho hoje para dar aos meus filhos. O que eu tinha era aquilo. Então, há momentos na vida que a gente dá para os filhos aquilo que a gente tem. E há momentos na vida que a gente não dá para os filhos, aí pensando na dimensão do reino de Deus, naquilo que a gente recebeu, e a gente não dá para os nossos filhos aquilo que recebemos da parte de Deus, aí já se trata de uma negligência, de uma omissão. E aí é perigoso, Uma coisa é na ignorância você alimentar com os filhos aquilo que você tem. E que não é bom, não é saudável, não leva para um caminho de vida, não produz e nem faz com que os filhos se aproximem de Deus. E outra coisa diferente é quando Deus nos dá
É quando Deus nos fornece um conteúdo, é quando Deus nos fornece um padrão, é quando Deus nos dá princípios para que eles sejam repartidos com os nossos filhos e nós os guardamos, ora por conta da covardia, ora por conta da negligência, não é por conta de ignorância. Uma coisa é a vida pregressa, o período da ignorância, e outra coisa é quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos o que temos que fazer. Aí é perigoso e isso recai sobre nós como ônus, como aquilo que Deus vai reivindicar de nós. É muito bonito, numa manhã como essa, quando a gente vê filhos da aliança comparecendo para professar a fé no Senhor Jesus e assumir compromissos com o Senhor Jesus e com a igreja do Senhor Jesus. É claro que a gente não coloca todo esse conjunto de resultado na conta dos pais, mas os pais cooperaram para que os filhos, então, instruídos, pudessem compreender e, num determinado momento, pela graça de Deus, esse evangelho viesse a florescer e o filho pudesse dizer: aquilo que papai fez na minha infância, é nisso que creio e quero agora, na minha idade, professar isso. Porque os pais receberam, porque os pais foram habilitados, portanto, com esse conteúdo e então eles repartem com os seus filhos isso. Hoje eu já recebi dezenas de mensagens. Feliz Dia dos Pais. Vocês devem ter recebido também, os pais devem ter recebido, né, no seu WhatsApp. E aqui também, chegando na igreja, a gente vai recebendo abraços e aperto de mão. Feliz Dia dos Pais. E nessa dimensão de ser pai, o privilégio de ser pai, ele vem acompanhado de uma ampla responsabilidade. Vem acompanhado de uma ampla responsabilidade. Hoje, quando eu tomava café com minha esposa, ela falou assim: deve ser uma sensação muito boa ser pai, né? E eu falei: de fato, né? Eu nem respondi, né? Só acenei com a cabeça assim, né? E eu esperava que ela fosse falar também da responsabilidade, né? Porque também é uma responsabilidade muito grande ser pai. Ser pai. Quando o José chegou, né? Aí a música que nós ouvíamos na nossa casa já não era mais aquela, porque Deus havia colocado nos nossos lábios um novo cântico. Quando João chegou, a gente já estava ainda mais amadurecidos, mais maduros, né? Embora ainda escorregando aqui, tropeçando aqui e acolá nessa dimensão de criar filhos. Mas criar filhos é de fato um privilégio, mas é também uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Os nossos filhos observam nosso comportamento, nossos filhos observam e escutam as nossas palavras, os nossos acertos, os nossos erros, nossos filhos estão ali. E um pai, ele deve ser, irmãos, mais do que amigo e companheiro do seu filho. É isso também, um pai deve ser amigo do seu filho ou dos seus filhos, das suas filhas. Ele deve ser companheiro, ele deve ser provedor, deve ser tudo isso que vocês sabem que é legítimo, que é louvável. Mas um pai, porém, ele é mais do que isso, ele é um líder, ele é um sacerdote, ele é alguém que foi chamado para representar a figura do Pai Celestial, imbuído com os seus princípios, com as características que são encontradas nos atributos comunicáveis, que são vistos em Deus, que precisam ser vistos também em nós. Portanto, nós somos líderes espirituais, devemos ser líderes espirituais do nosso filho, dos nossos filhos. O pai deve ensinar os seus filhos com palavras, mas também com exemplos. Eu sei que existe aqueles momentos que nós somos contraditórios. Falamos certas coisas bonitas e que a gente fica encantados com elas, quase que um poema para ser escrito e guardado como uma espécie de memorial, mas tantas vezes as nossas obras vêm como um apagador, apagando tudo aquilo que nós falamos. Então é preciso, nessa dimensão de amigo, de companheiro, de provedor, mas também de líder espiritual, dar exemplos para os filhos com as palavras e também com os exemplos, com o comportamento, com o jeito como nós conduzimos a nossa vida, com o jeito como nós lidamos com a nossa família, com o jeito como nós lidamos com a nossa profissão, com o jeito como nós lidamos com os nossos recursos, com o jeito como nós lidamos com as coisas de Deus, sobretudo.
pai, o que ensinar para os nossos filhos? O que nós precisamos ensinar para os nossos filhos? Se você olhar para esse texto, nós vamos aprender algumas coisas que Jacó, como pai, agora vai transmitir aos seus filhos de modo mais pontual. De modo mais pontual, ele vai transmitir isso para os seus filhos, enquanto ensinos, ele vai verbalizar isso. Ele vai dar como que direcionamento, coisa que até então ele não tinha feito. Ele já tinha feito muitas outras coisas, muitas outras ações, mas agora se dirigindo aos seus filhos e de modo amplo à sua família e às pessoas que conviviam com ele, ele tem ensinos bem incisivos, bem pontuais, no que diz respeito à condução dos seus filhos, e ele não pode mais postergar. Ele não pode mais postergar no que diz respeito a esses ensinos. Eu sei, irmãos, que nós somos uma geração muito privilegiada, né? Uma geração muito privilegiada de pais. Nós estamos numa outra faixa etária da existência de geração. Com certeza os nossos avós tiveram mais dificuldade do que os nossos pais, e os nossos pais tiveram mais dificuldade do que nós. E nós, hoje, estamos em berços esplêndidos. Nós temos hoje determinados privilégios que os nossos avós, os nossos pais não tinham. E em razão disso, a gente tem um jeito de lidar com os nossos filhos, pensando no que de fato é importante para os nossos filhos. Então nós pensamos na questão de uma boa educação. E se a gente tem condição no que diz respeito às posses, nós pensamos numa boa escola. Qual a melhor escola da nossa cidade? Ela é confessional? Ela tem no seu bojo de didático-pedagógico a matéria que versa sobre inglês, porque eu quero que meu filho seja alguém versado no inglês, eu quero que ele fale inglês fluentemente. Essa escola, ela vai dar know-how para os meus filhos, para que ele possa emplacar num bom concurso público na cidade de Brasília, ou quem sabe no Brasil, mas de preferência em Brasília, porque nós, inclusive fechamos, né, restringimos, tem que ser em Brasília, tem que ser em Brasília. E a gente começa a incutir na vida dos nossos filhos uma série de coisas que não são por si só errado. Não é pecaminosa. Mas o problema é quando nós colocamos isso na dianteira do carro-chefe e as outras coisas vêm a reboque. Vêm a reboque. Como que em segundo plano, talvez até em terceiro plano. E a gente vai caminhando e chega num determinado momento, estou pensando na questão que envolve a nossa responsabilidade, dependendo do encaminhamento, da postura que os nossos filhos assumem e daquilo que eles começam a revelar do ponto de vista da verbalização de atitudes e ações, a gente às vezes verbaliza para os outros, se não para os outros dentro de casa, eu não sei o que aconteceu com esse menino, com essa menina. Não, na verdade nós sabemos o que aconteceu. Nós mostramos para eles com as nossas palavras e com o nosso exemplo o que de fato tinha prioridade, o que de fato era importante para a vida deles. E não bastasse a natureza deles já ser uma natureza materialista, apegada às coisas deste mundo, nós fomos aos poucos dando ração para este animal faminto dentro dos nossos filhos, dentro de nós mesmos, insaciáveis. Esse animal insaciável, melhor dizendo, ganancioso, materialista. E aquilo que foi feito em nós a partir do Evangelho é meio que abafado, sufocado. E lá na frente a gente fala, não sei o que houve. Na verdade, nós sabemos o que houve. Nós sabemos o que aconteceu. É que nós colocamos diante dos olhos dos nossos filhos e verbalizamos em alto e bom som essas questões que nos enredam, que nos capturam, que nos seduzem. E chega um momento que nós, de fato, negligenciamos tudo isso. E quando tentamos recobrar o ânimo, às vezes as coisas são trabalhosas demais e, em outros momentos, pode ser tarde demais. Jacó, ele é um homem que está sendo cercado pela graça de Deus já há algum tempo.
dentro das suas trapaças, da sua índole, do jeito de conduzir as coisas, do jeito de pensar as coisas, do jeito de abraçar as coisas. Mas chega um momento que Deus o alcança. E mesmo dentro desse contexto de alcance, de transformação da vida, Jacó ainda, ele posterga, ele meio que adia determinadas coisas que não podem mais ser adiadas. Por exemplo, depois de muitos anos na terra de Labão, quando ele percebe pelas circunstâncias e reforçado pela voz de Deus que ele precisa sair dali e ir para Betel para cumprir o voto que ele fizera ao Senhor Deus, ele meio que para no meio do caminho. Ele sai com a fala e com a intenção de chegar até Betel, mas no meio do caminho ele vai parando, ele vai pausando. Inclusive, essas pausas acabam sendo gestadores de tragédias. Quando ele encontra com seu irmão, ele, ao invés de, depois dessa reconciliação, seguir para o lugar determinado por Deus, ele fica nesse lugar, e esse lugar onde ele está se torna um palco de tragédia. A sua única filha é violentada naquele lugar. Por quê? Porque ele para. Ele para onde não devia parar. Ele deixa a família dele numa condição onde não se devia deixar. Ele deveria ter ido para a casa de luz, a casa de Deus, no lugar onde Deus o apareceu e fizera promessas a ele de o acompanhá-lo, de protegê-lo. E, entretanto, ele vai gostando de certos lugares e, dentro da sua dinâmica omissa e vagarosa, ele não vai. E ali a sua filha é violentada. E ali os seus filhos cometem homicídios, inclusive usando o argumento da teologia. É preciso que os homens dessa cidade se circuncidem, passem pelo rito da circuncisão, para se juntar a nós, para ser um com nós. Mas tudo não passava de discurso teológico vazio, de armadilha para emboscar aqueles homens e matar aqueles homens. Porque se parou onde não devia parar, porque levou a família para onde não se devia levar, porque adiou o que era inadiável. Mas Deus, que é muitíssimo misericordioso, vem e fala com ele. Nesse momento, Deus vem e fala com ele. Esse pai transformado, ele é alcançado novamente pela palavra de Deus, pela voz de Deus, porque esse nosso Deus é uma pessoa que se comunica, que alcança os nossos ouvidos, que fala conosco do que fazer e de como fazer e do que é preciso fazer. E assim, debaixo do imperativo de Deus, da voz de Deus, como nós podemos ver no texto, né, desse Deus que vem, desse Deus que se coloca no lugar onde nós estamos, Deus vem e disse para ele, disse Deus a Jacó, e num tom imperativo, de mandamento, que não pode mais adiar, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então vejam o tom da voz de Deus. E é a partir dessa voz de Deus, dessa comunicação de Deus, poderosa e ao mesmo tempo graciosa, que este homem reage. Deus fala com esse pai, Deus fala com esse homem, e esse homem reage também falando à sua família. Porque quando você recebe de Deus, você está habilitado por Deus a falar aos outros, a partir daquilo que Deus falou com você. Porque Deus te dá condições e conteúdo e direções e princípios e mandamentos para que você possa falar também à sua família. Dá direção para a sua família, dá direção para os vossos filhos. E o que este homem vai ensinar para a sua família a partir dessa ação ou dessa interação de Deus com ele nesse momento agora? O que ele vai ensinar para os seus filhos? Primeiro, ele vai ensinar sobre santificação. Depois ele vai ensinar sobre a adoração. E depois ele vai ensinar sobre algo que aconteceu no passado, sobre recordação daquilo que aconteceu, daquilo que fez, daquilo que Deus fez, daquilo que ele falou para Deus. Ele vai ensinar para que essa vida de peregrino seja retomada em direção ao lugar
que Deus quer que ele esteja com os seus filhos. Então, sobre santificação, vejam vocês no versículo 2, diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, diz a palavra de Deus. Veja só que o que ele faz agora, ele faz como resultado daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Então, ele toma uma posição. Ele toma uma posição. E essa posição envolve comunicação, envolve ensino. E, queridos, veja só que coisa. Nós estamos vendo um texto de um homem, Jacó. A essa altura, ele já é um pai transformado. Ele já é um homem que foi alcançado pela graça de Deus. Naquele encontro no Val de Jaboque, ali há o divisor de águas de um Jacó antes, que tinha uma conduta voltada para as coisas materiais, muito apegado a isso, né? Mesmo ouvindo a voz de Deus aqui e ali, mas ele continua. Mas quando chega naquele dia, naquele lugar, Deus o transforma, Deus o muda. Deus vai ressignificar a sua vida. De Jacó, agora ele passa a ser chamado de Israel. É o próprio Deus que diz: de agora em diante, doravante, o seu nome será Israel. É essa mudança de Deus ressignificando a vida de Jacó, dando para ele uma outra cosmovisão de vida, de mundo, de família, e talvez até ajudando e reforçando para que ele então se lembre dos ensinos dos seus pais, dos seus ancestrais, do seu avô, do seu pai, de tudo aquilo que ele tinha vivenciado. Mas é nesse momento que a mudança ocorre, e a partir de então ele tem uma nova vida, ele tem um novo jeito de viver, ele tem um novo jeito de enxergar a vida. Ele nasceu de novo, ele nasceu do Espírito de Cristo, porque de modo claro, como nós encontramos no Novo Testamento, a ação do Espírito que regenera, é o Espírito também no Antigo Testamento que regenera, é a mesma pessoa, com as mesmas verdades, produzindo a mesma fé no coração. O que é salvo a partir da nova dispensação, na antiga dispensação é do mesmo jeito. Então este homem é um homem transformado pelas mesmas verdades que nós fomos transformados. Porém, ele ainda está numa jornada no mundo que tem os resquícios do pecado, a sedução do pecado. Então ele encontra-se no processo que nós chamamos, no processo de santificação. Ele já é uma nova criatura, mas ele está num processo de santificação. Ele ainda depara-se com coisas que fazem com que ele sinta, assim como nós sentimos também, dentro de um contexto de crise, do bem que a gente quer fazer e a gente não faz, e do mal que não queremos fazer, que tantas vezes fazemos. Ele é um pai salvo. Ele é um homem que tem nova vida, mas ele ainda lida com esses percalços. E, portanto, há coisas na vida e há coisas na família que precisam ainda experimentar transformação e mudanças. Precisam experimentar transformação e mudança. Por isso, durante a caminhada, é preciso parar. O pai é preciso parar, o cristão é preciso parar. A mãe é preciso parar, os filhos precisam parar, nós como igreja precisamos parar para fazer uma faxina na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, para reavaliar coisas, para sondar determinadas coisas, averiguar certas coisas, fazer um check-up, um exame acurado de coisas que estão ali ainda presentes na nossa vida. E é isso que esse homem está fazendo nesse momento, queridos. É isso que ele está fazendo, e é muito interessante observarmos o texto, porque ele fala como resposta ou como reação à voz de Deus, mas quando ele fala assim: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Veja só, não é uma descoberta do momento porque Deus falou. Ele está vendo isso nessa jornada, ele sabe que ainda tem na bagagem da família deuses
estranhos, que concorrem com a presença de Deus. Ele está vendo. Ele está vendo o comportamento dos seus filhos, ele está vendo a fala dos seus filhos, ele está vendo que quando monta o acampamento, os seus filhos e o seu povo têm ainda os seus altares que são dedicados aos falsos deuses. E quem é Jacó? É um homem já transformado. É um homem que já recebeu nova vida, é um homem que já teve um encontro com Deus, é um homem que não tem dúvida sobre a existência de Deus e sobre a vontade de Deus, mas ele posterga, ele lida de modo omisso com os pecados da sua própria família, queridos. Ele vê, ele sabe. Ele não é um homem ingênuo, ele não é um homem que não tem vista para ver, pelo contrário, ele tem vista para ver, ele enxerga aquelas coisas. Mas ele, até então, não tinha tomado esse tipo de decisão. E sua fala, agora, do ponto de vista do ensino, tem endereço certo. Ele precisa falar à sua família, ele precisa falar aos seus filhos, porque há coisas que são intoleráveis. E é preciso dizer. E não dá mais para adiar esse tipo de coisa. E são dois aspectos da sua instrução que versa sobre a santificação. Primeiro, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria. E você sabe o que é que faz Jacó ter esse entendimento? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. É porque quando Deus fala com ele nesse momento e reconvocando-o para que ele vá a Betel, o que é que vem na memória dele? Vem na memória dele toda aquela experiência quando ele colocou a cabeça no travesseiro de pedra e Deus se revelou a ele, e quando ele acorda do sonho, ele fala assim, quão tremendo, quão terrível é este lugar. Deus está neste lugar, quão terrível é este lugar. Você sabe quando é que nós vamos, pais, homens, acena assim para mim, homens casados que têm filhos. Sabe quando é que nós vamos falar para os nossos filhos desse assunto de santificação que não é nada fácil para falar? Para tratar de pecados com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, dentro da nossa casa, não é olhar para o vizinho, é dentro da nossa casa. É vendo e tratando aquilo que nós estamos vendo. Sabe quando é? Quando você tiver uma visão elevada de quem é Deus. Quando você tiver uma visão elevada da santidade de Deus e que a glória de Deus não se divide com ninguém e que Deus não aceita concorrer com aqueles falsos deuses que nós construímos e trazemos na nossa bagagem e os mantemos na nossa casa, você só vai tomar uma posição enérgica de falar com graciosidade, com amor, mas também com ousadia, quando você tiver uma autocompreensão de quem é Deus a partir do que Ele se revelou. Se a sua visão de Deus é uma visão pequena de Deus, de um Deus fraco, de um Deus do nosso tamanho, nós não vamos falar para os nossos filhos, nós não vamos falar para a nossa família, nós não vamos falar para a nossa igreja, nós não vamos falar para a geração contemporânea, porque temos uma visão fragmentada de Deus, queridos. Mas quando você compreender à luz da Bíblia quão temível é este Deus, nós falaremos em resposta à voz de Deus conosco. É fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu tremo nas bases tantas vezes. Mas preciso falar. Envolve questão cerimonial, envolve questão moral. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mudai as vossas vestes. Não dá para voltar a Betel com essas vestes sujas, manchadas. Eu me encontrei com Deus lá, Deus me achou naquele lugar quando eu fugia. Não dá para a gente ir, não dá para a gente rumar para este encontro sem que medidas sejam tomadas. Queridos, nós precisamos falar de santidade para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos como que é ter um encontro solene no culto com o Senhor Deus. Precisamos falar para os nossos filhos.
Precisamos falar para os nossos filhos que convém a reverência, a prudência, a solenidade. Nós não podemos deixar de falar para os nossos filhos, e nós precisamos, eu diria, que nós precisamos falar para nós mesmos, porque tantas vezes nós temos posturas no ambiente de culto solene que não combina com a pessoa a quem nós adoramos, e Deus não tolera isso. É sabido que às vezes no ambiente de culto tem gente que está visitando as redes sociais, tem gente que está atualizando o Facebook, o Instagram, pelo amor de Deus. Vestes manchadas, mentes corrompidas, posturas inadequadas, queridos, não dá. O nosso Deus é santo e Ele requer de nós santidade, queridos. Então esse homem está ensinando para os seus filhos sobre santidade, queridos. E existem três maneiras da gente lidar com os nossos pecados familiares. Eu acho que três, talvez existam outras, talvez você pode elencar outras aí. A primeira é fingir que não existem pecados familiares na nossa casa. A gente vê, a gente escuta e fingir não. A gente vai tocando. A segunda é a gente lidar com os pecados familiares com uma certa frouxidão, como o sumo sacerdote Eli lidou com os pecados dos seus filhos. Homens profanos, homens levianos, homens que levavam o povo de Deus ao escândalo e desviavam o povo de Deus do caminho. Então, existe um modo de lidar com o pecado. Uma é fingindo que ele não existe, mas ele existe, ele está lá. Ele é como um cupim que está corroendo tudo, que está apodrecendo tudo. O outro é lidar com frouxidão, com aquela voz melosa, mansa. E o filho começa a entender que do jeito que você está falando, está tudo bem. Tanto faz, uma coisa ou outra. E outra coisa é a gente lidar de modo enérgico, ousado, ajudados pela presença de Deus, e numa fala cujo tom seja regado de amor, porque amor não é sinônimo de fragilidade nem de covardia. Pelo contrário, dizer a verdade em amor. Usando, como eu falo com os presbíteros, meus irmãos, e para alguns de vocês, usando o FAP. Firmeza, amor e paciência. Mas é preciso, não pode ser adiado. E agindo assim, ajudados, os resultados virão não por conta da sua habilidade em falar e em conduzir. Os resultados virão por conta daquele que quer que os nossos filhos sejam santos e santificados. Em segundo lugar, ele ensina sobre adoração. Vejam que no versículo 3, logo no iniciozinho, ele diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei, diz a palavra de Deus. É óbvio que você sabe que no Antigo Testamento essa ideia de culto tinha a ver com lugar, tinha a ver com altar, tinha a ver com todos esses aparatos, né? Esse modo como Deus usava esses recursos para conduzir e fazer com que o seu povo pudesse adorá-lo do jeito que ele queria ser adorado. Nesse contexto, portanto, envolvia essa ideia do lugar. É preciso ir lá. É preciso estar lá, porque lá eu verbalizei coisas no momento difícil da minha vida e Deus não se esqueceu daquilo que eu verbalizei, daquilo que eu falei, daquilo que eu prometi. E o que tinha acontecido, portanto, lá naquele lugar, lá em Betel, era um referencial daquilo que deveria ser realizado, ou daquilo que Deus queria que fosse realizado. Então Deus está novamente chamando este homem, relembrando-o daquilo que ele prometeu, e ele precisa aprontar as bagagens e pegar a sua família e levar a sua família. O que é interessante que além do lugar e do jeito que Deus quer ser adorado, e o Deus que não se esquece das coisas que foram pronunciadas, é que Jacó agora ele tem uma dimensão que, conquanto tenha sido ele sozinho que falou lá com Deus, mas ele entende que a dimensão do culto envolve toda a família. Ele não diz para a sua família: fiquem aqui, meus filhos fiquem aqui, fiquem todos aqui,
porque não é prudente ir para aquele lugar onde Deus me apareceu, e eu irei lá, e depois que eu realizar o serviço de culto, eu voltarei para a gente seguir adiante a nossa jornada. Não, ele dá uma ordem, ele convoca a sua família, levantemo-nos. Deus disse para ele se levantar, Deus disse para ele, levanta-te, mas quando ele vai a levantar as bagagens, o acampamento, ele diz, levantemo-nos e subamos. É a família toda, queridos. É a família toda. Nós presbiterianos, reformados, aliancistas, quando nós apresentamos os nossos filhos para que eles recebam o sacramento do batismo, sinal da aliança, selo da fé, nós prometemos orar com os nossos filhos, nós prometemos ler a Bíblia com os nossos filhos, e nós prometemos. Você não promete, não é para o ministro, não. Você não promete, não é para os presbíteros, não. Você promete a Deus, eu trarei o meu filho para adorar. Eu trarei o meu filho para que ele aprenda desde a tenra idade a reverenciar esse Deus grandioso, majestoso, na sua glória, na sua santidade. Eu trarei o meu filho, eu conduzirei a minha família à casa de Deus para estar com o povo de Deus, para que aprenda juntamente com o povo de Deus a enaltecer a este Deus que me guarda nas minhas peregrinações, que me guarda nas minhas aflições, que escuta a minha oração. Então vamos todos nós em direção a Deus para servi-lo. Enquanto os nossos filhos estiverem debaixo da nossa tutela, é nosso dever conduzi-los à casa de Deus. É nosso dever. Eu sei mesmo, eu sei por experiência, que as manhãs de domingo às vezes são turbulentas, os primeiros 30 minutos, até que o edredom seja vencido, ventilador desligado. A primeira coisa que eu faço é desligar o ventilador, para sinalizar, acabou o tempo, é tempo de levantar. Desligo o ventilador. E já começo de um jeito, porque eu sou amável, né? Eu sou amável. Patrícia fala, se é comigo, não é assim. Então, eu puxo um pouquinho o edredom e vou descobrindo a cabeça do indivíduo. Às vezes, dou uma bitoquinha nele e sussurro no ouvido, está na hora de levantar. Eu sou mais paciencioso e vou uma segunda e uma terceira vez. Mas daqui a pouco vem Patrícia e vem como um furacão. E aí não tem conversa, não. E aí eu sou também espreitado pela força da auxiliadora, né? Não, agora é para levantar mesmo, não tem jeito. Porque é nosso dever. Talvez você às vezes, imbuído e talvez informado por um evangelho, água com açúcar, fala assim, parece um negócio que é meio farisaico. Deixa o seu filho para você ver as consequências. Deus não vai cobrar dos seus filhos nessa faixa etária, Deus vai cobrar de você, querido. É você que tem que aprontar, é você que tem que dar banho no menino, é você que tem que tomar as decisões ali e colocar o menino dentro do carro para que o menino venha para cá, para a igreja, para estar com o povo de Deus. Somos nós, os progenitores, que devemos fazer isso. Se deixarmos à mercê dos nossos filhos, eles não virão. Estão debaixo da nossa tutela. Responsabilidade e privilégio. Privilégio e responsabilidade. Mas está sob os nossos ombros, assim, proceder. Mas quando você, pai, nem fala e nem exemplifica por conta da sua preguiça e da sua omissão, em algum momento a fatura chega. Quando você não faz, por conta da sua preguiça, porque dá trabalho. Pais que estão grávidos, dá trabalho. Dá trabalho, vocês vão ter noites longas, mal dormidas. Homem, os primeiros 30, 60, 90 dias, talvez você nem deva procurar a sua mulher para aquele ambiente da intimidade do lar. Ela vai despejar em você, talvez ela até odeie você nos primeiros dias. Miserável! A minha estética foi alterada, essas coisas todas, eu estou cansada. E aí não rola mesmo não, tá?
com raríssimas exceções. Mas é o seu dever, querido. Vamos à casa de Deus. Vamos à presença de Deus para estar com o povo de Deus, para enaltecer o povo de Deus, a enaltecer o Deus do povo, melhor dizendo. Não pode se adiar, não pode se deixar, não pode deixar-se ao encargo do outro. Somos nós, homens de Deus, pais, levantados na nossa geração para liderar os nossos filhos. Então, este homem, o que ele está ensinando para os seus filhos? Primeiro sobre santificação, depois ele está ensinando sobre adoração. Moisés sintetiza aqui a fala dele, dos eventos, das ações que serão empreendidas para que este grande acontecimento seja efetivado e concretizado lá em Betel, que de fato na narrativa vai dar conta que ele faz exatamente isso que Deus já reivindicou dele há algum tempo. Mas em terceiro lugar, a recordação. Você nota, é interessante que você, quando lê o versículo 1 do capítulo 35, Deus fala assim com ele: faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias. É interessante que Deus não fala com ele propriamente do voto, porque não é nem necessário, mas Deus está falando assim, lembra-se naquele momento aflitivo, a ideia é essa. E você vai ver que quando Jacó vai falar com a sua família, no versículo de número 3, ou de número 4, não, número 3 mesmo, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então o que ele está fazendo? Ele está rememorando, repartindo com seus filhos, provavelmente talvez tivesse contado já para os seus filhos, mas nesse passado de eventos, de encontro, de assistência, de orações que foram feitas em momentos angustiosos, difíceis, esse momento então foi experimentado, foi marcado pela manifestação da graça de Deus. Jacó fala assim, gente, houve uma manifestação da graça de Deus no momento em que eu estava completamente alienado de Deus, eu não estava nem aí para as coisas de Deus, mas as minhas aflições e os meus momentos difíceis, de sofrimento, de dores e de medo de morrer, me fez com que eu buscasse a Deus, com que eu balbuciasse algumas palavras, uma oração foi feita ao Senhor Deus. E a vida com o Senhor Deus é marcada por diversos eventos que mostram a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. E às vezes, no repartir o evangelho com os nossos filhos, a gente também precisa contar como é que era a história do papai. Como é que foi a história do papai? Como é que Deus alcançou o papai? O que Deus fez? Como era que o papai vivia? Claro, com as devidas ressalvas, porque tem coisas que não são muito legais. Eu preciso de ficar filtrando o que eu vou dizer. Eu dou mais ou menos uma visão mais geral e não particularizada, em razão de coisas que são muito doídas, muito marcadas por trevas. E às vezes eu quero poupar os ouvidos dos meus filhos, pelo menos na idade mais da infância, hoje na idade da adolescência, outros já estão mais crescidos. Mas o fato é que a gente precisa recordar para nós mesmos, e na recordação da memória que tem arquivo, que tem informação, a gente contar para os nossos filhos. Isso é bom, é saudável. Para que os filhos percebam também que no evangelho que se materializa, que é o próprio Senhor Jesus, e que tem o seu evento da cruz e o túmulo vazio, ele não fica um negócio só conceitual, ele é marcado por uma dinâmica que transforma, de coisas que são evidenciadas e experimentadas, não é só conceito. Eu vivi isso, eu experimentei isso, Deus fez isso, filho. Deus fez isso, filho, quando eu estava andando por caminhos perigosos, que eu mesmo havia escolhido, Deus me cercou, Deus me alcançou, e naquele momento eu orei a Deus, meio que imprensado pelas circunstâncias, encurralado pelas circunstâncias aflitivas, eu busquei a Deus. E sabe o que houve, filho? Deus ouviu minha oração. Mesmo quando as minhas orações eram mais
utilitarista, eram orações que não tinham a ver com comprometimento, porque a oração de Jacó, ela é uma oração utilitarista. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer desse jeito, então eu vou dedicar os meus dízimos, eu voltarei aqui, vou construir um altar, mas depois ele vai estar esquecendo desse negócio. Mas quando chega nesse momento agora, com uma nova mentalidade, com uma nova vida, com um novo coração, com um novo modo de enxergar, de conduzir as coisas, ele rememora de coisas que agora ele está afeito e o coração inclinado aos compromissos firmados lá atrás, até quando ele não tinha tanta compreensão da profundidade daquilo que ele havia falado. Então o que ele faz? A oração é um elemento importante a ser rememorado. Por quê? Porque a gente conta para os nossos filhos que o nosso Deus escuta a oração. Filhos, Deus escuta a oração. Deus ouve a oração, escuta a oração do papai, da mamãe, escuta a oração da igreja, escuta a sua própria oração. E a gente vai mostrando para o nosso filho que esse bem precioso que é uma oração é algo para ser desfrutado, manuseado por eles. Fugindo da teologia distorcida contemporânea no evangelicalismo brasileiro e mostrando nas escrituras e na experiência do povo de Deus que Deus escuta a oração sim, que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo sim. Não importa quais as circunstâncias, Ele acolhe as nossas súplicas pela mediação do nosso amado Senhor Jesus. O que Ele rememora? Ele rememora aqui, recorda com seus filhos que Deus respondeu, ele não tem dúvida, ele fala assim: Deus me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O que ele está dizendo? Ele está falando de proteção, de perigos que a jornada impôs e cercou Jacó até chegar na casa de Labão, na ida, na vinda, há muitos perigos, há muitas situações embaraçosas, mas Deus o acompanhou no caminho por onde andei. Mesmo em caminhos que ele andou, que não eram os caminhos que deveriam ser trilhados, Deus o acompanhou, porque o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco. Ele caminha conosco. Ele anda conosco. Eu gosto de estabelecer etapas para explicar para os meus filhos e minha esposa em momentos específicos da vida, né? Então eu compartilhava com eles, nesse tempo que nós estamos aí, no processo de sucessão pastoral aqui e ali, eu falava para eles assim: filhos, eu tenho 3 etapas ministeriais até aqui. A primeira etapa é a etapa do seminário. Eu ganhei um pouquinho de conhecimento. Eu conheço um pouquinho de teologia bíblica, sistemática, de história da igreja, um pouquinho. Eu conheço um pouquinho de como manusear o texto, fazer uma exegese. Eu sei um pouquinho. A etapa, na igreja de Vitória, eu digo para eles, eu ganhei uma noção de ministério, uma noção, observando, uma noção. Na IPG2 eu ganhei uma visão de ministério. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E aí eu sintetizava para eles, eu falava assim: quando eu fui para Belo Horizonte estudar, foi muito bom. Foi bom para mim, foi bom para vocês, foi bom para a nossa família. Foi bom. Quando a primeira igreja me convidou para voltar, foi muito bom. Eu saí do bom para o muito bom. Quando Deus abriu a porta para pastorear a igreja presbiteriana do Guará 2, foi ótimo. Eu saí do bom, eu fui para o muito bom e eu vim para o ótimo. Sabe qual é a minha expectativa agora? É o excelente. Eu estou tentando mostrar para os meus filhos como é que Deus trata a história. Mesmo quando eles não entendem, mesmo quando eu mesmo não entendo, Deus nos acompanha, irmãos. Deus acompanha os pais nas suas fragilidades. Deus acompanha nós nessa responsabilidade e privilégio de conduzir filhos, de conduzir a nossa casa. Deus escuta a nossa oração, irmãos, creiam nisso. Deus nos acompanha, Deus nos protege, Deus nos preserva, Deus nos conduz, para que a gente glorifique o nome de Deus e alcance êxito nessa missão de conduzir aos nossos filhos. Caminho para terminar. Também pudera, né? Você diz, mas também são 30 dias, né, irmão? Sem pregar aqui, pelo amor de Deus. E tendo eles partido,
o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Queridos, agora, esse cuidado de Deus que Jacó meio que pessoaliza é um cuidado extensivo à sua família, aos seus filhos. Por quê? Porque eles estão num lugar onde o povo está pronto a abocanhá-los. O povo está pronto, porque o que eles fizeram ali, as pessoas ali ao redor estão assim, chateadas. E quando ele então fala para a sua família sobre o compromisso que precisa ser efetivado, Deus gera terror, como que um jeito de impor medo nas pessoas para que não ataquem as famílias da aliança, e Deus continua assessorando as famílias para que elas cheguem onde elas precisam chegar. Eu termino dizendo o seguinte: Pai, por favor, ensine o seu filho sobre a santificação. Ensine o seu filho sobre a santificação. Ensine o seu filho sobre a natureza de Deus, sobre o caráter de Deus. Quem é o nosso Deus? Ensine o seu filho sobre a adoração. Conduza os seus filhos, os seus familiares para o momento de adoração comunitária, o culto público. E pai, recorde os seus filhos do passado. Rememore o passado com os seus filhos. Isso é didático, isso é pedagógico. Falando como que Deus se relaciona conosco, nos ouvindo, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando nessa jornada. E sabe de uma coisa? Contem com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Não queiram fazer sozinhos. Sozinhos é muito pesado. Sozinhos é improdutivo. Contem com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus que encontrou Jacó lá no Val de Jaboque. Com o Senhor Jesus que vai assessorando pais e famílias em direção à Nova Jerusalém. Quero convidar você a ficar em pé. Convidar o reverendo Robson para orar conosco, impetrar a bênção e logo a seguir nós passaremos a palavra ao Rônio.